Você pode sair deste vídeo xingando o Tech Shop Destiny, mas só depois que você ver os fatos que eu vou jogar aqui pra você entender a história de verdade. Olá, assistidores de anime de plantão, eu sou o Robin e hoje nós vamos falar de Tech Shop Destiny, um anime que acabou esta semana e trouxe um bom rebuliço dentro das redes sociais nas quais as pessoas ficaram reclamando pra caramba sobre o tal anime. Antes de você se juntar a essas pessoas, porém com uma opinião muito fundamentada, já vai deixando aqui o seu joinha para me deixar feliz, realmente ajudar aqui o canal a crescer. Além de se inscrever no canal, caso você não tenha feito isso, e ativar o sininho ocasionalmente ali, caso você queira ser avisado toda vez que sair vídeo. Então, vamos pro que interessa. Temos aqui o último episódio de Tech Shop Destiny, aquele anime que tem uma música maravilhosa, uma boa animação com o Madhouse e com a mapa, mas uma história talvez duvidosa para pessoas que não assistiram, tentando pensar por outro ângulo, e é isso que eu quero trazer hoje. Como resumo aqui do episódio final, a gente tem a luta da Destiny e do Tect contra a Cell e a Inferno, que se juntaram, e eu esqueci o nome dela, acho que era Odisseia, alguma coisa assim, com uma música e arte muito poderosa. No final das contas, a Destiny consegue, junto com o Tect, fazer um ataque forte o suficiente para que ela seja incapacitada e não possa se regenerar, assim deixando o Tect passar, enquanto só a Destiny fica lutando com as duas, que são uma. E no final, o Tect vai lá falar com o Zagan, que é o general que causou todo aquele problema, porque ele chamou todos os D2 para a central da Sinfônica, usando o próprio corpo dele como um receptáculo ali daqueles cristais que criam D2. No que isso deu? No final das contas, a história é explicada somente como o Zagan tendo visto muitas coisas ruins durante a guerra contra os D2 e muitos sacrifícios que foram feitos pelas pessoas nesse meio tempo em que, apareceram os D2, as music arts, e todo mundo teve que lutar pela música. Então ele decidiu da cabecinha dele que é necessário, para evitar outros sacrifícios, fazer um sacrifício maior e derradeiro para assim exterminar os D2, que envolvia ele criar esse centro de criadouro de D2 que estavam dormentes e matar todos de uma vez. Por isso que ele fez o que ele fez com a Sinfônica. Voltando, ele não explica isso pro Tect, na verdade, ele só tem umas pequenas falas sobre isso, falando sobre como um sacrifício maior é melhor do que vários outros, e o Tect dá uma de Tect e só fala na cara dele, de que ele só tá querendo sofrer, ele é meio masoquista mesmo, e nem todo mundo precisa ter esse sacrifício todo, só porque é o que o Zagan acha correto. Então, a Destiny aparece lá depois de ter derrotado a Odisseia, que talvez seja a Odisseia, talvez seja outro nome, que é a junção da Cell e da Inferno, e os dois, barra o Tect segurando a espada da Destiny, derrotam o Zagan só matando ele, e com isso dissipando os cristais que criavam os D2. Obviamente, isso é um esforço muito forte, junto com a luta que já tinham tido antes, e com todas as outras que eles tiveram por entrar na Sinfônica. Destiny e Tect estão ali deitadinhos na praia, já que meio que tudo explodiu, eu não sei como eles foram parar ali, e o Tect tá em seu final, ele já teve até um pedaço do cabelo perdido, a vitalidade ali, enquanto a Destiny usava a energia dele pra lutar. Então a Destiny resolve só dar o adeus final a ele, com um beijinho de despedida, e se vai, deixando assim pelo menos um restinho de vida pra que o Tect possa ser resgatado. O que realmente acontece, a Ana e a Lottie encontram ele ali deitado na praia depois de tudo que aconteceu, porém a Destiny deixa uma lembrancinha, que é tipo um pingente que significaria ela mesma. Ou seja, ela não morreu de verdade, ela ainda pode ser despertada. E nisso, a gente tem um skip time gigante, porque Tect realmente foi levado para aquela criogenia, aparentemente, que a Lottie tinha dito, em que a qualquer momento no futuro eles vão poder saber como curar o Tect ou não. E enquanto isso, a Ana decidiu dar um passo maior e se tornar parte da Sinfônica como Destiny, porque com aquele pingente ela pode despertar a Destiny no mesmo corpo dela e assim lutar, e a gente tem o final do episódio. Agora, opiniões, explicações e tudo que vocês vieram aqui pra ver. Muito bem, segue comigo. Tem muita gente reclamando realmente de partes cruciais da história de Tech Shop Destiny, porque, por exemplo, no episódio passado, a gente teve cenas descartáveis, tipo a Ana beijando o Tect. Aquilo ali, pra mim, não existe. Quem falar comigo que essa cena tá no anime, eu vou negar fervorosamente, tá bom? Tirando aquilo ali, eu consigo explicar quase tudo. Nós temos a visão de histórias com base em pessoas diferentes. Nós temos a visão da história de acordo com o Tect, e conjuntamente ali, Destiny barra Cosette barra Ana, ali, aquele núcleo, e a história do Zagan. São todos os dois no mesmo mundo, no mesmo país, com as mesmas coisas acontecendo, porém tendo as visões diferentes, e creio eu que tenha sido isso que o anime quis mostrar, talvez não de uma forma boa. Eles pecaram em realmente adaptar algumas cenas da ideia que os autores tiveram, e como a gente não tem mangá pra dizer assim, olha, foi assim, foi assado, nem uma novel com a história, vamos continuar assim por enquanto, tá? Só na dedução. Então acompanha aqui comigo. Enquanto do outro lado, Zagan teve toda uma história traumática de sofrimento, vendo a guerra contra os D2, ele tendo ali o controle sobre aquilo, porém continuando em batalha. Todas as vezes que eles derrotavam um, aparecia outro, ele via as pessoas
pessoas morrerem, ele via crianças ficando órfãos, pais perdendo filhos e coisas assim. Tanto que é mostrado no anime a cena em que ele vai absorvendo tudo isso e literalmente entrando em pânico. O cara começa a chorar no meio do campo de batalha ali, com a Inferno e com a Cell tendo que apoiar ele, e decidindo naquele instante em que, ao mesmo tempo, o sofrimento dele valeria mais e sacrifícios podem ser usados de formas diferentes. Então, num dos dias em que ele estava no campo de batalha, ele descobriu aqueles cristais de D2 e com isso, com a ajuda da Inferno, fez aquele instrumento que eu esqueci, que você usa pra afinar, você bate e faz tlim, que é o que a Inferno usa pra chamar os D2. Bem, ele fez aquilo como um meio de atrair D2 para um lugar só, num plano de juntá-los em ao menos um país, assim, uma cidade, um distrito, e conseguir então, no futuro, exterminar todos eles ao mesmo tempo, mas primeiro tendo que, né, fazer eles saírem da dormência e coisas assim. Então é por isso que ele instaurou a lei das pessoas não usarem mais a música, proibir a música, porque assim os outros lugares não teriam mais D2, eles só ficariam dormentes e seriam atraídos pra onde ele queria, em que ele faria o sacrifício final. Então, ao mesmo tempo em que ele realmente perdeu uns parafusos ali, ele meio que tinha uma boa intenção, porém completamente egoísta de sacrificar um espaço em específico para eliminar todos os D2 de uma vez. Ele queria ver isso acontecendo na vida dele, queria ser responsável por isso. Tá aí o erro, porque uma pessoa só tomar isso pra si já é meio perigoso. E egoísta no sentido de que, tá, ele talvez nem estivesse mais vivo quando os D2 acabassem se continuassem lutando e lutando e lutando fervorosamente a cada um que aparecesse, porque realmente são vários. Se ele não juntasse tudo num lugar só, eles continuariam aparecendo pelo globo terrestre inteiro. Então, realmente, o problema foi, ele queria que ele visse os D2 acabarem. Ele queria estar lá e queria fazer isso. Então, egoísmo, egocentrismo, temos Zagan. Do outro lado, a gente tem a história do Tact, que foi o que a gente viu, em que no caso a gente não sabe dessa ideia do Zagan, a gente tá pouco se lixando para ela, e somos pessoas normais que foram afetadas pelas calamidades que o próprio Zagan trouxe ao tentar juntar D2 em um lugar só, como a tragédia de Boston, que foi um dos primeiros experimentos que ele fez. Então, se você seguir ali o paralelismo do negócio, é só o Tact era uma das primeiras vítimas do Zagan que teve que pará-lo, no caso, né, já que ele conseguiu despertar a música e a arte junto com a Cosette em todo aquele evento, e é por isso que quando a gente se encontra ali no episódio final, eles têm aquela conversa em que simplesmente o Tact não tá nem aí, ele só foi uma vítima daquilo, e ele só quer acabar com o sofrimento, porque ao contrário do Zagan, ele entende que a música vai continuar alguma hora, é só eles continuarem lutando, que é tudo que ele queria fazer junto com a Destiny, e que foi por isso que eles foram na Sinfônica parar os planos de Zagan. E é isso que eu acho do anime, pelo menos eu espero que eu tenha explicado um pouco melhor. Se você até agora acha que a história é ruim, pode continuar achando, ela tem muitas falhas, tem momentos que dá pra trocar ali pra gente melhorar bastante, né, o desenvolvimento do enredo, mas pelo menos agora você entende o que aconteceu, ou pelo menos o que os autores quiseram passar, ou o que eu acho que os autores quiseram passar, sem ter base em nada além de um joguinho que vai ser lançado como sequência do anime. Sim, a gente teve essa primeira temporada pra poder ter o joguinho no futuro próximo. Eu não sei exatamente quando é que vai lançar, mas se você quiser dar uma olhada, é só colocar o nome do anime e jogo juntos ali em um site de pesquisas que você consegue descobrir e até se cadastrar pra conseguir o jogo no futuro. E no jogo é que a gente consegue descobrir esse final em que tem a Ana e a Destiny, porque nele, pelo menos pelos trailers, pelas imagens que a gente tem, dá pra ver que elas duas funcionam como uma música arte pessoa ali, que isso vai ser o moto do jogo pra você jogar e derrotar a D2 usando o poder da música. Então, talvez esse anime tenha sido só pra criar um joguinho de celular e vender bastante? Sim, ele foi feito pra isso, extremamente pra isso, porém eu acho que dá pra aproveitar um pouquinho com o coração aberto o material que esse pessoal quis fazer e também vangloriar, parabenizar os estúdios que pegaram essa história e mesmo sendo ruim, conseguiram manter pessoas vendo por 12 episódios só pela qualidade da animação. É claro que a gente pega ali que talvez as partes feitas por um certo estúdio tenham sido melhores do que as outras, mas os dois juntaram as mãozinhas e fizeram, e coitados desses animadores também, meu filho, mas valeu a pena, creio eu, em minha opinião, porque tivemos um anime de experimento ali muito bom. E é isso que eu tenho pra falar pra vocês hoje, gente. Tchau, tchau!